Tiale, agora está na sede do CREMEB, que é o Conselho Regional de Medicina aqui do estado, para trazer informações sobre a vacinação para pessoas com doenças crônicas. Já a partir da semana que vem, pessoas com doenças crônicas, síndrome de Down, pacientes renais, de 18 a 59 anos serão incluídos já na terceira etapa de imunização. Só que precisa de ter um cadastro para receber essa vacina, né, Tiale? Como é que faz esse cadastro? De quem é a responsabilidade? É isso que a gente vai te dizer agora. Isso, Jéssica, como eu prometi, estou aqui de volta para explicar como é que vai funcionar todo esse critério de vacinação para essas pessoas com doenças crônicas aqui em Salvador. Tem aquele grupo que já é atendido pelo Sistema Único de Saúde, já é acompanhado por algum médico da rede pública de saúde, não vai precisar fazer nenhum tipo de cadastro, é só aguardar a indicação do horário e local de vacinação aqui em Salvador. Já o outro grupo de pacientes que são acompanhados por profissionais da rede particular de saúde, aí sim vão precisar fazer esse cadastro. A própria Secretaria Municipal da Saúde criou uma página específica, um site específico para que esses médicos façam esse cadastro dos pacientes com comorbidades ou doenças crônicas. Mas a gente vai entender tudo melhor agora com o doutor Otávio Marambaia, que ele é presidente do Conselho Regional de Medicina aqui da Bahia. Bom dia, doutor Otávio. A gente gostaria de saber, né, se mais essa função para os médicos vai acarretar em alguma sobrecarga para essa categoria que já está com tanto trabalho, tanta demanda diante dessa pandemia que a gente está vivendo, ou se de fato é um procedimento que ele vai facilitar, né, esse trabalho da vacinação aqui em Salvador. Bom dia. Bom dia. Na verdade, o Conselho Regional de Medicina da Bahia, ele apoiou e apoia essa iniciativa porque ela de fato facilita a vida do médico. O médico tem que fazer apenas o cadastro uma vez e a partir daí ele pode fazer o lançamento dos pacientes que ele assiste, né, de modo que esse sistema evita que ele tenha que fazer esse atestado por escrito no papel ou impresso no computador. Então, é um ato médico, nós encaramos que é uma valorização do ato médico, dá credibilidade a esse atestado, porque uma vez que o próprio sistema do Conselho, junto com o sistema da Prefeitura, atesta a veracidade de que aquele é o médico regularmente inscrito, atuando normalmente. Obviamente que nós estamos oferecendo uma ferramenta, nós não estamos oferecendo um trabalho a mais, porque qualquer médico vai ser demandado pelo seu paciente para que ateste, né, que ele tem uma comorbidade e por isso ele se torna elegível para fazer a vacinação dentro do Plano Nacional de Vacinação para pessoas que têm doenças que tornam essas pessoas vulneráveis ao coronavírus. Então, nós queremos facilitar a vacinação, queremos que essa vacinação seja rápida. Então, essa é uma forma de evitar que um atestado seja contestado na fila de vacinação. Então, quando o paciente recebe do seu médico essa atenção e esse cuidado, ele vai ter facilidade na hora da vacinação. Doutor Otávio, agora, esse pedido do cadastro tem que partir do próprio paciente ou o médico que acompanha essa pessoa já faz esse cadastro automaticamente? Olha, as duas possibilidades existem. Na verdade, o paciente tem que, evidentemente, se dirigir ao seu médico. É um ato médico. Se não for paciente dele, deve ser submetido a alguma consulta, tá certo? Porque não é para ser fornecido um atestado gracioso, né? Os médicos têm essa responsabilidade que eu sei, né? Mas isso facilita para o médico, se ele quiser fazer o cadastro dos seus pacientes, principalmente aqueles profissionais que já têm uma lista de pacientes que têm comorbidades, ele pode fazê-lo. Eu lembro a todos que o princípio fundamental da medicina é que toda a atenção do médico deve ser feita em benefício da saúde do seu paciente. E nesse momento nós precisamos que as pessoas se vacinem e que elas rapidamente se vacinem. É pena que nós não tenhamos vacina suficiente, né? E a colaboração dos médicos é solidariedade com o seu paciente e com a sociedade, no sentido de propiciar essas pessoas que não demorem na fila, que sejam vacinadas logo. Então, se o paciente não é paciente daquele médico, deve procurar fazer um atendimento, porque o médico também não pode atestar sem ter conhecimento. Agora, o médico que já acompanha o paciente há vários anos, já conhece todas as especificidades do paciente, ele pode, no seu próprio consultório, fazer a atestação de que aquele paciente é elegível. É óbvio
que a solicitação do paciente é fundamental. Ok, doutor Otávio, a gente está acompanhando aí, né, todo esse critério estabelecido pela Prefeitura de Salvador, é mais um recorte, até porque a gente acompanha, né, a escassez do número de doses de vacina, e para esse novo grupo, né, que vai de 18 a 59 anos, pessoas com comorbidades ou doenças crônicas, está feito esse critério aí, tem que passar por esse critério do cadastro, que dá mais segurança ao procedimento, inclusive evita fraudes, né, doutor Otávio? Mas Jéssica lá do estúdio tem uma pergunta, pode fazer, Jéssica. Nesse momento de pandemia, Tiale, muitos profissionais estão se doando, estão trabalhando como voluntários. Esse serviço de cadastramento do paciente vai ser uma cortesia do médico? Vai ser algo pago? A pessoa vai ter que pagar por uma consulta e nessa consulta, sei lá, feito o cadastro dele, o plano vai cobrir? Já tem alguma determinação nesse sentido? Pronto, perfeito. Inclusive, o doutor Otávio estava explicando aqui, né, anteriormente, se o médico não conhece o paciente, inevitavelmente tem que haver a consulta para que esse médico possa dar o diagnóstico, né? O cadastro é uma forma do paciente se autoindicar com comorbidade ou doença crônica, mas a dúvida de Jéssica, doutor Otávio, é com relação a esse cadastro, se ele vai ter que contar com uma consulta, o paciente vai ter que desembolsar, ou se tem plano de saúde, já descontar como uma consulta para que seja feito esse cadastro? Olha, é um ato médico, pode ser, e aí fica a critério do médico. Se o paciente não é visto por ele há muito tempo, se o paciente é um paciente novo, é um ato médico, é uma consulta, deve ser remunerado o profissional. Se o médico já tem um acompanhamento de longa data e ele, para facilitar a vida dos seus pacientes em geral, eu cito, por exemplo, o caso de pneumologistas, de médicos infectologistas ou médicos cardiologistas, que podem fazê-lo, né, obviamente, a pedido do paciente, sem a necessidade da consulta, porque ele vai tirar os dados do prontuário do paciente. Uma doença crônica não some de repente, né? Então, principalmente doenças cardiológicas, doenças pneumológicas. Então, é um ato médico, o médico pode ser, deve ser remunerado, principalmente naqueles casos em que o paciente não é seu paciente. Porque tem casos, né, em que essa pessoa já é acompanhada por longo tempo, né, por um profissional da saúde que conhece bem, já tem aquela relação de confiança, mas tem esses casos, né, de que vai ser de fato um primeiro atendimento. Agora, doutor Otávio, só para a gente reforçar, né, todas essas doenças crônicas que foram aí contempladas nessa terceira etapa de vacinação, e a gente fica naquela dúvida, né, mas qual é a diferença de comorbidade para doença crônica? Qual é a diferença de um paciente que tem doença crônica renal e aquele que tem síndrome de Down? Por que essas duas pessoas estão sendo contempladas? Gostaria que o senhor explicasse melhor isso. Também pode ser a dúvida de quem esteja nos assistindo. Olha, as doenças, nem toda doença crônica é necessariamente uma doença que deixa o paciente vulnerável e eleja ele para a vacinação. A pessoa pode ter um problema de claudicação de um membro inferior, uma dificuldade de locomoção, que isso não representa necessariamente uma doença que o torna mais vulnerável. Quanto à doença, a síndrome de Down, que é uma doença de origem genética, ela propicia ao indivíduo uma série de vulnerabilidades que, obviamente, deixam esse indivíduo mais susceptível não só ao coronavírus, como a outras doenças. Doenças cardiológicas, então você tem doenças que são naturalmente crônicas, né? Tem doenças que você está acometido por ela, naquele momento você tem a necessidade, né, de fazer a vacinação porque você está naquele momento debilitado. Por isso é que precisa do diagnóstico do médico, por isso é que nós insistimos que o paciente tem que ter um médico para chamar de seu. Apenas para finalizar, eu diria para os colegas que eles têm que fazer o cadastro do médico apenas uma vez. A partir daí ele faz apenas o cadastro do paciente. Então o sistema facilita o trabalho do médico para a emissão dessa declaração, desse atestado. Doutor Otávio Marambaia, muito obrigada aqui pela sua participação no Baiano A, esclarecendo, portanto, aí, né, todas essas dúvidas quanto a esse cadastro. Lembrando que esse site, criado pela Secretaria Municipal da Saúde para o cadastro, vai ser acessado pelo profissional, pelo médico. Não adianta a pessoa se autoindicar com doença crônica ou alguma comorbidade. A gente volta com você, Jéssica.